A Bíblia é viva, viva a palavra. Minha saudação fraterna a você, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 19 de setembro e continuando nossa caminhada, iluminados pela palavra de Deus, vamos conhecendo um pouco mais sobre ela. A Bíblia também apresenta mulheres que foram profetisas? A resposta é sim. Concluindo o grupo de livros da Sagrada Escritura, que chamamos de proféticos, optei por falar também delas, as profetisas. A interpretação bíblica sempre foi masculina, pois o masculino era tido como universal. Mas se a ideia de universal passa pela ótica de que todos somos iguais, embora diferentes, homens e mulheres devem se sentir incomodados cada vez que a leitura bíblica conduzir a desigualdades e discriminações de qualquer natureza. Se olharmos atentamente os textos bíblicos numa perspectiva feminina, veremos que no percurso do agir profético houve, como ainda há em nossos dias, a participação insubstituível da mulher. Haja vista que, na atualidade, como certamente foi em todos os tempos, nas comunidades cristãs, as mulheres sempre foram a maioria. Ai de nós homens, se não fossem as mulheres. No entanto, se a leitura bíblica que fazemos ainda é carregada de preconceitos e estereótipos masculinos, as mulheres profetisas não serão encontradas facilmente, mesmo porque a tradição judaico-cristã nunca fez questão de reconhecer esta participação na história da salvação. A Bíblia cita inegavelmente a profetisa Miriam como uma das envolvidas no projeto de libertação dos hebreus, juntamente com Arão e Moisés. O Cântico de Miriam é um dos mais antigos escritos da Bíblia, o que denota que desde o começo houve a presença de mulheres na história de Israel, acontecida nessa realidade e também na história escrita na Bíblia. Como é importante reconhecermos a participação das mulheres na história da salvação. Miriam é aquela que toca tamborim, dança e canta em homenagem a Deus, o libertador. Seu parentesco com Arão mostra uma forma de não deixar a liderança de uma mulher sobressair sozinha. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 4, Miriam aparece em pé de igualdade com Moisés. Mas no capítulo 12 do livro dos Números, ela é punida com a lepra, aquilo que nós chamamos hoje de hanseníase, por contestar Moisés, e por conta disso, ela só é curada com a mediação do mesmo. Seu profetismo consiste na liderança das mulheres, no louvor e reconhecimento ao Deus que liberta e que é vida digna para todos e todas. No livro de Juízes, capítulos 4 e 5, nós temos Débora. No momento de fraqueza e dispersão das tribos, a juíza Débora convoca o chefe Baraque e todos os guerreiros para lutar em defesa do povo e sob a proteção de Deus. O texto fantástico de Juízes, capítulo 4, deixa claro o brilho de Débora, assim como o de Jael, em oposição à fraqueza masculina, revelada em Baraque e Sísara. É esse texto que ressalta o profetismo de Débora e seu papel: despertar as lideranças adormecidas, convocar as tribos para a união, levantar o ânimo de todos e, sobretudo, convocar a fé no Deus libertador. Essa é uma fé cantada em ritmo de festa e louvor, terminando com um grito confiante: aqueles que te amam, Javé, que eles sejam como o sol quando se levantam em sua força. Juízes capítulo 5, versículo 31. No segundo livro dos Reis, no capítulo 22, versículo 14 a 20, nós temos Hulda.
No tempo da reforma de Josias, a infidelidade a Deus e a idolatria se tornam um perigo iminente. Josias pede seus homens de confiança para consultarem a Deus. No entanto, eles se dirigem a Uda, que prediz a desgraça de Jerusalém. Sua função é comparada à de muitos profetas que são consultados pelos reis em momentos difíceis e decisivos. Seu profetismo consiste em alertar a consciência de fé do povo, e tal consciência emerge com o mesmo grau de agudeza entre homens e mulheres. No livro do Gênesis, no capítulo 16, depois capítulo 21, versículos 8 a 21, nós temos a história de Agar, que entra em sintonia com milhares de mulheres, mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, que foram abandonadas pelos maridos, tendo que arcar com a criação deles. E o incrível é que, vendo a história por essa ótica, Abraão, nosso pai na fé, fica em maus lençóis. Foi omisso, deixou que seu filho fosse embora, viver condições difíceis no deserto com sua mãe, sendo que ele tinha uma casa, a casa do pai Abraão tinha todo o conforto. Porém, Javé, que é o Deus da vida, recompensa a Agar, a ela se manifestando e anunciando a promessa de grande descendência. E ainda que Sara nos pareça vitoriosa, Javé não abandona Agar, que foi oprimida, mas cumpre sua promessa, acompanha e protege dos desvarios de sua senhora. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículos 1 e 2, versículo 11, nós temos a profetisa Ana, que inspirou o Magníficat, cantado por Maria, no Evangelho de Lucas. Sendo estéril, Ana é agraciada por Deus com um filho. Ana, por sua vez, consagra esse filho a Deus por toda a vida. Ela foi humilhada por Fenena, outra esposa de Eucana, seu marido. Ana representa a grande massa oprimida, que não tem voz e nem vez, e até o pão lhe é dado com indiferença e desprezo. Mas ela não se deixa subjugar, e confia no Deus que dá vida, liberta e faz justiça. Seu cântico deixa a perspectiva individual de uma mãe que se rejubila com a gestação, e passa ao louvor do Deus cheio de sabedoria e justiça. O livro de Ruth nos apresenta Ruth e Noemi. Não enfoca especificamente o carinho filial de uma nora por sua sogra, mas aborda a questão da terra, da fome e da família de Israel. Duas mulheres em condições peculiares, uma viúva, Noemi, e a outra também viúva e estrangeira, Ruth, a moabita. Ambas vão lutar pela sobrevivência numa situação precária, na qual fazem valer a lei a seu favor. O profetismo de Ruth e Noemi consiste na afirmação da vida e da posteridade da família e do povo, num contexto de total desesperança. O livro de Esther apresenta esta mulher muito forte. Esther, esposa do rei, de origem judaica, ela expõe sua vida na tentativa de impedir que o decreto de dizimação do povo de Israel fosse cumprido e consegue inverter o processo. Ela representa uma mulher aparentemente frágil que assume a defesa do povo ameaçado. Para fazê-lo, ela convoca todos a seu jejum e a união de forças. No livro de Judite nós temos a presença dessa mulher. Judite trata-se de uma história fictícia que tem por objetivo restabelecer a fé no Deus que está conosco e recuperar a confiança do povo, mantendo-o fiel ao projeto de Deus. Como Jael e Esther, Judite arrisca sua vida e usa seus encantos femininos para cativar e depois trair o general inimigo e assim salvar os filhos e filhas de Israel. A mãe dos Macabeus. A profissão de fé daquela mãe corajosa assume uma conotação bem feminina. Dirigindo-se a seus filhos na língua de seus pais,
exortando-os e animando com ardor viril o seu raciocínio de mulher. Confira na sua Bíblia o segundo livro de Macabeus, capítulo 7, versículo 21. Trata-se de uma confissão de fé explícita no ato criador de Deus, que gera os seres humanos através do seio da mulher, e cujo poder é capaz de tirar da morte aqueles e aquelas que foram assim gerados. Leia em sua Bíblia o breve e mais antigo cântico de tudo aquilo que foi escrito nela. Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. A Bíblia é viva. Viva a palavra. Até amanhã. Fique com Deus.